amados? Estamos juntos em mais uma lição, em mais um domingo, em mais um dia de uma aula de Escola Bíblica Dominical. Bom é estarmos aqui. Estamos desenvolvendo este trimestre em torno deste assunto importante, necessário e muito enriquecedor para a igreja, que é o tema da mordomia cristã. E depois de andar por 9 lições, chegamos à lição de número 10, que fala sobre contribuições, investindo na expansão do reino de Deus. E o texto áureo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. A verdade aplicada diz: uma das características do autêntico discípulo de Cristo é o comprometimento na participação do sustento da obra missionária. Essa lição tem como objetivos identificar o socorro de Deus, saber que apoiar missionários faz parte da vida cristã e reconhecer que investir em missões é investir no reino. Nosso texto de referência encontra-se em Filipenses capítulo 4, do versículo 14 ao 18, onde se lê: Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde à vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Oremos para que o Senhor nos dirija nesta aula. Vamos pedir orientação do alto, para que realmente esse seja mais um conteúdo relevante, importante, necessário, perfeitamente aplicável na nossa vida como servos e servas de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em cuja presença estamos agradecidos, com o nosso coração voltado para o Senhor e pedindo: fala, Senhor, porque nós estamos ouvindo. Nos instrui, Senhor, a respeito deste investimento na expansão do reino de Deus, nesse dia onde nos dedicaremos a pensar no sustento da obra missionária e na nossa responsabilidade a esse respeito. Assim oramos entregando todas as coisas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O objetivo da nossa lição, como diz aqui, nós vamos ver a fundamentação bíblica referente à tarefa missionária da igreja e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo no sustento e na manutenção dos missionários enviados pela igreja local para anunciar a palavra de Deus. Então, são duas coisas que essa introdução já de início nos coloca. É ver a fundamentação bíblica referente à tarefa missionária e pensar na responsabilidade dos membros do corpo de Cristo em relação a essa tarefa dada por Deus à sua igreja. Bem, nós temos aí alguns versículos que foram citados pelo comentarista nesta introdução: Lucas 10, 7, 1 aos Coríntios 9, do 1 ao 14, 2 aos Coríntios 11, 8 e 9. Esses versículos citados pelo comentarista
eles nos introduzem no pensamento a respeito do tema dessa lição. A obra missionária em sua necessidade de apoio, de investimento e de manutenção. A obra missionária existe por si. Ela é algo criado por Deus desde o início. Ela faz parte da dinâmica da Igreja de Cristo desde a sua fundação. Muitos compreendem e investem dignamente para o avanço desta obra. Outros só a ignoram, mas essa sempre será uma tarefa delegada pelo Senhor para a sua Igreja. E continuará existindo. Ser parte dela é uma escolha que precisamos fazer. Eu escolho ser parte dela, mas ela não depende de mim para existir, ela continua existindo. Veja bem, o título é Investindo na Expansão do Reino de Deus. Contribuições como investimento na expansão do Reino de Deus. E o que a gente sabe é que o investimento na expansão do Reino de Deus é realmente uma tarefa sublime, mesmo porque nós não podemos investir no reino. Nós podemos investir na expansão do reino, mas nós não temos como investir no reino. O reino é o reino de Deus. Ele já está pronto, acabado, perfeito, completo. Ele existe em Deus e por Deus. Nós não temos como investir no reino, porque nós não temos nada de nós mesmos para acrescentar no reino de Deus. Nós não acrescentamos e nem tiramos nada no reino. Nós não podemos nem melhorar e nem piorar o reino. Nós não temos como promover o reino para que ele seja conhecido como se isso dependesse somente de nós. Não. Mas nós podemos investir na expansão do reino. E o Senhor nos deixou essa tarefa para nós agirmos como agentes abençoadores uns dos outros, que é o que nós estudamos na aula passada. E enquanto nós vamos agindo como agentes abençoadores uns dos outros, a gente segue proclamando as boas novas da salvação a todos, em todo tempo, em todo lugar, a tempo e fora de tempo, com possibilidades ou sem possibilidades. Isso é investir na expansão. O reino é de Deus. Eu não tenho como investir no reino, porque ele já está pronto. O Senhor nos colocou, através da salvação em Jesus Cristo, nós somos colocados dentro deste reino, nós fomos trazidos para dentro do reino. Então, nós precisamos começar com esse entendimento. Nossas contribuições, nossas doações, tudo aquilo que a gente agrega para a expansão do reino de Deus, é algo que o Senhor nos dá a condição de fazer por graça, por misericórdia. Porque nós não temos nada de nós mesmos que possa ser aceito por Deus, mas dentro daquilo que Ele mesmo nos dá, Ele também nos dá a condição para contribuir. Se uma das formas de expandir o reino de Deus é através da proclamação das boas novas, nós precisamos lembrar também que a proclamação das boas novas é um exercício prático. Por quê? Porque para falar, eu preciso saber o que dizer. Para fazer algo, é preciso ter aprendido primeiro. Para agir corretamente, é preciso estar devidamente instruído. Para andar dignamente e ser aprovado por Deus, é preciso passar pelo crivo da palavra de Deus e ser aprovado por ela. Há uma jornada de conhecimento, de crescimento e de fortalecimento no Senhor que precisa ser empreendida. Não é coisa de um dia, mas diz respeito à vida toda.
Não é fácil e não é simples, mas está disponível a todos. Para investir na expansão do reino de Deus, nós precisaremos nos apossar das orientações contidas no nosso manual de fé e de prática, que é a Bíblia Sagrada. Então, o título é Contribuições, investindo na expansão do reino de Deus. Porém, mais do que contribuições, nós temos diante de nós a responsabilidade também de investir na formulação de um conceito sobre obra missionária que dê conta de motivar a nós mesmos e aos nossos irmãos de fé para que todos façam o que precisa ser feito conscientemente e com alegria e de boa vontade. O primeiro tópico da nossa lição diz o apoio da igreja aos missionários. E logo aqui, na introdução desse primeiro tópico, ele diz que é dever do cristão anunciar o evangelho a todas as criaturas, pois como poderão crer se não ouvirem a mensagem de salvação? Romanos 10, 17. Ou como poderão ouvir se as palavras não lhe for anunciada? Romanos 10, 14. Então, aqui neste primeiro ponto, nós partimos do princípio de que a atividade missionária da igreja, quando é estudada teologicamente, ela recebe o nome de missiologia. Então, missiologia é um dos estudos que a Igreja de Cristo precisa fazer para aumentar o seu conhecimento a respeito da obra missionária. A igreja sempre, se é igreja e se é de Cristo, sempre manifestou algum grau de sensibilidade quanto à sua responsabilidade missionária. Isso mesmo naqueles momentos de grande apatia espiritual. Mas em todos os períodos da história da igreja, nós vamos presenciar esforços em maior grau ou em menor grau de envolvimento dos crentes com a tarefa missionária. Existem pequenas comunidades de fé que estão grandemente envolvidas e engajadas no labor missionário. Existem grandes igrejas em que a obra missionária ela é apenas um apêndice, não recebe a devida consideração e valor. Então, isso não depende de número, de lugar e de posses, depende de pessoas com visão do reino. E aí, cristãos de todas as gerações têm assumido e mantido a demonstração da sua autenticidade perante o mundo como sal e luz. E é certo que nós encontraremos vida onde a comunicação plena do Evangelho está sendo feita, e o oposto também é verdadeiro. Aliás, a comunicação do Evangelho pela igreja é o único meio que ela tem de sobreviver. Deus sempre preservou remanescentes fiéis com os quais ele vai poder contar nesta tarefa. Sempre haverá no meio dos crentes aqueles cujo coração arde, a mente busca por informações, por querer saber, os joelhos se dobram em oração, porque isso não depende muito de as pessoas nos mandarem fazer. Nós fazemos porque aprendemos isso com o Senhor. O apoio da igreja aos missionários e à obra missionária precisa estar fundamentado em uma análise bíblica coerente, seguida de uma interpretação da Bíblia que seja consistente, verdadeira, reta, íntegra. Então, 1.1 fala sobre o amor à obra missionária, o título é Amando a Obra Missionária, e o comentarista escreveu:
O amor pela obra missionária é uma característica da vida cristã, por isso deve ser cultivado durante toda a caminhada dos discípulos de Cristo. Cumprir o ID é agradar a Cristo. E nós temos vários versículos aí que o comentarista deixou para nós, para a nossa meditação no corpo desse texto. E quando nós pensamos em missões e em missionários, o entendimento bíblico fundamental a esse respeito é que nós precisamos ter o nosso amor despertado e nutrido de contínuo por esta obra. Mas não se trata de amor no sentido sentimental. Não é amor humano sentimental. Porque nesse caso, em se tratando de sentimento, sentimento oscila. Uma hora eu posso amar e outra hora não. Mas se trata de amor-atitude. De tomar uma atitude de amar e prosseguir amando. De voltar os nossos olhos para as Escrituras Sagradas com um desejo profundo de cumpri-la na sua integralidade. De saber que precisamos agir de tal modo que o Cordeiro que foi imolado receba em nós a recompensa pelo seu sacrifício. Lembra dos irmãos moravianos falando isso? Nossas ações precisam ser tais que o Cordeiro que foi imolado receba em nós a recompensa pelo seu sacrifício. Então, quanto mais rápido nós entendemos essa bênção de ter sido alcançados por uma tão grande salvação, e sobre a necessidade da presença, do compromisso, da responsabilidade na comunidade de fé, onde Deus tem nos plantado, mais nos empenharemos e trabalharemos para a edificação deste corpo, glorificando a Deus na medida que glorificamos a Cristo, crescendo como pessoas e levando outros a desfrutarem desta maravilhosa graça através do testemunho, trabalhando enquanto é dia, porque a noite vem, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. E é desse tipo de amor pela obra missionária que nós estamos falando. Veja que todo convertido, ele é instruído a se tornar um discípulo, muito mais do que se identificar como cristão. E uma vez se tornando discípulo de Cristo, assemelhando-se a Cristo em tudo, a questão missionária será uma consequência direta, porque foi isso que Cristo fez quando andou sobre a terra, deixando-nos o exemplo para seguirmos as suas pisadas. Bem, nós agora juntamos os itens 1.2 e 1.3 para falar de cooperação e oferta. Então, 1.1, amando a obra missionária. 1.2, cooperando com a obra missionária. 1.3, a oferta missionária. Mas por que nós juntamos esses dois itens? Porque quando você lê o 1.2, no meiozinho do texto do comentarista está escrito o seguinte: Deus chama uns para o campo missionário e outros para dar apoio material aos que estão no campo. E no 1.3 ele diz a mesma coisa com outras palavras. Deus levanta missionários para atuar diretamente no campo e chama contribuintes para sustentá-los. Então é disso que se trata esses itens 1.1, 1.2. Lá no item 1.1, na revista do professor, o comentarista trouxe uma citação do bispo Abner Ferreira. Eu peguei essa citação do 1.1 e trouxe ela para esse comentário, para esse subsídio do item 1.2 e 1.3. E o bispo Abner escreveu que existem 3 maneiras de contribuir na obra missionária.
viajando para cumprir o ID de Jesus, intercedendo pela obra missionária e enviando recursos para os missionários que estão no campo. Isso, aliás, irmãos, é uma ideia básica em toda a literatura sobre obra missionária. Agora, nós precisamos lembrar também que aqueles que saem em missão, eles precisam continuar intercedendo pelo avanço da obra missionária em todo o mundo. Não pode parar de orar pela missão em outras partes do mundo, porque a pessoa já está em missão no seu campo missionário. Como também ele precisa continuar contribuindo e não somente recebendo. Então, todos nós, mesmo recebendo, precisamos contribuir para a obra. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Para esse item 1.2, o comentarista continuou a sua reflexão afirmando que o evangelista Lucas registra, no capítulo 8, que o nosso Senhor Jesus viajava por cidades e povoados, pregando e anunciando as boas novas do reino. Ok, disso nós sabemos. Qual é a novidade? Mas aparece então essa pergunta: se Jesus andava de cidade em cidade por todos os povoados, como eram supridas as suas necessidades? E aí, o texto revela que mulheres também o seguiam, e o seguiam com seus recursos. Mulheres curadas, libertas, que agora expressam amor e gratidão ao seu Senhor, ajudando a suprir as necessidades de Jesus durante o seu ministério terreno. Isso é uma grande lição para nós hoje. Nós somos chamados a orar, a pregar e também ajudar com recursos diversos aqueles que se dedicam a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. Mas eu considero essa passagem tão relevante que eu vou ler elas para vocês. Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3. E aconteceu que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Nós ainda haveremos de estudar sobre o papel da mulher na expansão do reino de Deus. Mas nesse trecho de Lucas, particularmente, nós temos essa joia de informação. Para onde Jesus ia, iam discípulos e iam discípulas. Discípulos e discípulas o seguiam, e as mulheres faziam o que elas fazem de melhor. Elas cuidavam, elas proviam, e elas não deixavam faltar nada para ele. Cooperar e contribuir são atitudes afins, mas diferentes. Nós somos chamados para orar, para pregar e também para ajudar com recursos financeiros e de outras naturezas àqueles que se dedicam a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Isso porque, conforme diz 1 Coríntios 9,14, assim ordenou também ao Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Isso serve tanto para os missionários que estão no campo, quanto para os obreiros locais que têm se gastado e se deixado gastar cotidianamente para o sustento da obra de Deus. Em toda e qualquer situação, a contribuição somente será uma dádiva preciosa e de valor, independentemente do montante do recurso, quando
os motivos do coração forem aprovados por Deus. E como temos dito em outras lições, se assim não for, a oferta não passa de ofensa. Aqui diz um comentário do professor, da revista do professor, no item 1.3, que o principal interesse de Deus não é dinheiro em si, mas o relacionamento entre as pessoas. É por causa do bom relacionamento entre as pessoas que abrem-se portas para que todos se tornem agentes de bênçãos uns dos outros. Nós somos abençoados ao dar e ao receber. Nós somos abençoados quando deixamos de buscar apenas os nossos próprios interesses, de olhar apenas para o nosso próprio umbigo e passamos a enxergar o outro nas suas necessidades e nos movemos para fazer algo de valor em relação a ele. Se o dinheiro for o meio de aproximar pessoas abençoando-as, então que ele seja usado para a glória de Deus. Mas contribuição para a expansão do reino de Deus nunca disse respeito apenas a dinheiro. Bem, o segundo ponto da nossa lição fala de investimento na expansão do reino de Deus. E ele começa dizendo: os verdadeiros adoradores de Deus se sentem privilegiados, porque isso significa investir na expansão do reino dos céus. E dá como referência Lucas de 1-3, que nós acabamos de ler, e também Filipenses 4, de 10 a 19, que inclusive é o texto de referência desta lição. O que ele está dizendo aqui de primeira mão é que apenas se tornará missionário de fato quem for um verdadeiro adorador. Verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, conforme diz João 4, 23. Nós já temos estudado em muitas outras lições o que é adorar em espírito e em verdade. E nós entendemos como verdadeira adoração aquela que honra e adora a Deus, motivada pelo Espírito Santo e de acordo com a palavra do Senhor. Bem, nós juntamos também nesse tópico 2 os itens 2.1 e 2.2. No 2.1, ele começa dizendo: a visão missionária de Jesus compreendia o mundo inteiro. Ele continua dizendo que ele chamou a todos para testemunhar desde Jerusalém até os confins da terra. Não era para fazer primeiro um, depois outro e depois o outro. Não. Era para seguir testemunhando de Jerusalém até os confins da terra. O 2.2, o 2.1 então falou do caráter missionário da igreja e o 2.2 fala da responsabilidade dos crentes. E ele diz aqui: missões são uma empreitada vasta e extraordinária, cujo alcance ressoa na eternidade. Aí ele diz também que são os irmãos que suprem as necessidades dos irmãos, inclusive com o investimento financeiro na obra. Mas não apenas investimento financeiro, nós sabemos disso, não é apenas dinheiro que supre necessidades. Em se tratando de obra missionária, é preciso também interceder constantemente pela vida daqueles que andam por lugares nem sempre seguros, pedindo a Deus que os guarde e providencie tudo o que eles necessitam. Interessante é que aqui, nesse 2.2, o comentarista da revista traz uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele escreveu com o pastor Arival Casimiro, onde eles dizem: hoje, os cristãos gastam mais com cosméticos do que com o reino de Deus. Investem mais em coisa supérflua
do que na salvação dos perdidos. Gastam mais com aquilo que perece do que com a evangelização do mundo. Quando acumulamos justificativas e desculpas para sonegar o dízimo, estamos revelando apenas que o reino de Deus não é nossa prioridade e que nosso amor por Deus é menor do que o nosso apego ao dinheiro. Veja que um entendimento correto do caráter missionário da igreja e da responsabilidade dos crentes colocam as coisas em perspectiva correta e explicam a nossa responsabilidade com riqueza de detalhes. Nós temos falado, pensado que a tarefa suprema da igreja é o culto. O culto, aquele culto que nós prestamos 24 horas por dia, desde a hora que acordamos até no outro dia, 24 horas direto, nós estamos cultuando, louvando, adorando, porque nós racionalmente precisamos dar a Deus algo que seja recebido da parte de Deus. O culto na igreja, o culto da igreja, ele precisa ter prioridade. Não a obra missionária. E aí eu falo isso e vou explicar. Porque Deus é a finalidade última de tudo que fazemos e não o ser humano. Então, o culto, a adoração, a comunhão, a presença de Deus, ela é algo que tem prioridade. Em todo o corpo de Cristo, Deus é prioritário. Então, nosso primeiro investimento é aprender a ser de Cristo, é aprender a servir a Deus, é de nos dedicarmos de corpo e alma numa adoração exclusiva e continuada para depois nós sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos no emprego dos nossos dons e talentos na sua obra. Deus é a finalidade de tudo que fazemos, não o ser humano. Mas observe bem como John Piper explica isso, num livro muito importante, cujo título é Alegrem-se os Povos, a Supremacia de Deus em Missões. Ele explica: quando essa era terminar, os representantes de toda raça, de toda tribo e de toda nação se dobrarem diante do Cordeiro de Deus, a obra missionária não mais existirá na igreja, mas existirá o louvor, existirá a adoração, permanecerá a igreja e o culto. E é aqui que nós precisamos pensar, por que o culto e a adoração são tão relevantes e tão prioritários? Porque a adoração, ela é o combustível e ela é a meta das missões. É a meta das missões porque nelas simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. Quando a chama da adoração arder com o calor da verdadeira excelência de Deus, a luz das missões vai brilhar para os povos mais remotos da terra. Então, tem 2 pontos aqui que a gente precisa pensar. Colocar a obra missionária acima da plena glorificação a Deus, a plena glorificação a Deus através do culto racional, onde nós mesmos somos apresentados como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Colocar a obra missionária acima da plena glorificação de Deus, a Deus, é inverter valores. Talvez, quem sabe, por esse motivo, haja hoje tantos missionários, tantas missionárias tão bons no que fazem na sua área de trabalho e, ao mesmo tempo, são teóricos, são superficiais, são exploradores e são manipuladores das circunstâncias
por causa dos seus próprios interesses. Por outro lado, esse foi um ponto, e um ponto importante. A tarefa prioritária da igreja é o culto, é a adoração continuada. Primeiro eu aprendo a cultuar e adorar, para depois eu fazer qualquer outra coisa que Deus tem reservado para mim nesta terra. A segunda coisa, menosprezar a obra missionária, não dando a ela um lugar de respeito, de destaque, é fazer muito menos do que se devia. É ficar aquém da responsabilidade e não cumprir o mandato divino. Tudo isso que nós pensamos e falamos sobre a prioridade do culto e a prioridade da adoração não diminui em absolutamente nada a importância da tarefa missionária como um trabalho relevante, imprescindível na Igreja de Cristo de todos os tempos. Lá em Filipenses 2,13 nós vamos ler, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deu para entender? Precisamos entender estas coisas, elas são necessárias. O 2.3 é um ponto que tem um título sugestivo. É assim o título do 2.3, fugir ou agir. E aqui dentro do contexto do fugir ou agir, nós temos aqui o comentarista dizendo que o cristão não é chamado para fugir das adversidades, nem para ficar olhando a vida, as vidas se perdendo ao seu redor, pelo contrário, nós somos chamados para socorrer, nós somos chamados para agir. E aí eu fiquei pensando nesse item 1.3, que para fugir de alguma coisa, a pessoa precisa estar se sentindo ameaçada, ou estar assustada, ou até mesmo foge porque está correndo perigo. Esse é um lado da moeda. O outro lado pode acontecer de uma pessoa ser mau caráter, e por isso ela foge para poder escapar da responsabilidade. Não é de uma coisa nem de outra que nós estamos tratando aqui, porque isso não cabe no contexto cristão. Toda vez que uma pessoa se converte, ela é trazida para Cristo, apresentada a Cristo e passa a estudar e a se dedicar para se tornar verdadeiramente um discípulo de Cristo. Quando um discipulado é realizado com essa pessoa adequadamente, ela não vai manifestar nenhum problema em contribuir com seus bens, com seus talentos, com a sua energia, com todos os meios e tudo mais que ela tem para que o seu lugar e o seu papel no corpo de Cristo seja executado com plenitude. E aí o comentarista diz, nós não fomos chamados para fugir, mas para socorrer. Uma coisa importante de nós gravarmos em relação a isso. Se a igreja é do Senhor, ela agirá como seu Senhor. Ela prosperará a partir do cuidado do seu Senhor. E ela não se desviará de fazer aquilo que agrada ao seu Senhor. Ele trouxe também aqui uma citação de 2 autores, onde esses autores dizem que Jesus afirmou que onde estivesse o nosso coração, onde estivesse o nosso tesouro, aí estaria o nosso coração. Quando damos um tesouro para determinados ministérios ou pessoas, o coração vai junto. Assim também, tudo que é dado ao obreiro cristão deve ser recebido com cuidado e no temor do Senhor. Nós não estamos recebendo apenas uma contribuição, nós estamos recebendo o coração da pessoa, totalmente dado, totalmente entregue para a obra. Então, se o coração vai junto, nós precisamos refletir com mais calma a respeito desse assunto, porque
como Ronaldo Lidório, nós entendemos que missão não é um processo que pode ser definido em termos de resultados, mas sim de fidelidade ao Senhor. Nós temos muitas coisas nesta vida que é definida em termos de resultados, mas em se tratando de missões, ela precisa ser definida em termos de fidelidade ao Senhor. E olha como ele explica isso. É necessário entendermos que não basta falar sobre missões, não basta financiar missões, e tampouco não basta enviar missionários até os confins da terra. Primeiramente, Deus requer de nós mudança de vida, mudança radical e total de vida. O Senhor exige fidelidade a Ele. E mais adiante ele escreve: se você deseja se envolver com esta obra, antes de tirar algum dinheiro do bolso, de dobrar os joelhos para interceder pelo mundo, ou mesmo de se colocar diante do Senhor para ser enviado, olhe para a sua vida. E caso seja necessário, limpe a sua alma perante o Senhor, repudie o pecado, deixe-se ser transformado pelo Espírito de Deus e grave no seu coração santidade ao Senhor. E ele ainda escreveu mais: tenho aprendido que Deus não está, nunca esteve e nunca estará disposto a usar um povo que não seja santo. E ele termina a sua fala dizendo: somente homens cheios do Espírito alcançarão o mundo. Deus nos chamou à santidade, e se algo menos que isso satisfizer o nosso coração, então todo esforço missionário não passará de aventura humana, não chegando nunca a ser obra de Deus. Nós estamos aqui numa aula de escola bíblica dominical, e como a função da aula dominical é fornecer de forma clara informações acerca dos elementos que irão manter a visão missionária atrelada à proposta das Sagradas Escrituras, não só estudar a tarefa missionária, mas estudar a tarefa missionária a partir das Escrituras, instrumentando a igreja com o necessário para que ela possa cumprir a missão missionária na sua integralidade. Cumpre-nos anunciar com entendimento o que está na base dos trabalhos que deverão se desenvolver a partir da nossa igreja, seja em termos evangelísticos missionários ou qualquer ação de outra natureza. Tudo nós precisamos ir para a base, entender as coisas a partir das bases, porque as bases do nosso agir, elas já foram lançadas por Cristo. Quem estiver dentro da proposta do reino saberá como agir. Mas ainda tem um mais antes de finalizarmos esse item. Agir ou fugir? Aí eu disse lá 2 motivos pelos quais as pessoas fogem. Mas eu me lembrei de mais um. Há algo mais que tem levado as pessoas da nossa geração a fugir da sua responsabilidade nessa área. A ganância das lideranças, que só fala em dinheiro, que só prega sobre dinheiro, que se enriquece às custas do dinheiro que foi entregue para ser da igreja, que coloca o dinheiro na frente de tudo que fala e que faz, que exige comprometimento financeiro com base no autoritarismo, na manipulação das consciências e no abuso eclesiástico, que transtorna a doutrina bíblica empregando todo o seu conteúdo para desenvolver seus interesses econômicos. Esse é um problema da igreja hoje, é um problema da igreja de todos os tempos. Para eles e para nós, Deus tem uma resposta. Eu sugiro você ler o capítulo 34 de Ezequiel, que nos dá uma visão mais abrangente do pastoreio e do apacentamento.
Mas 1 Pedro capítulo 5, verso 2 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E para nós, a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? E assim chegamos ao terceiro ponto da nossa lição, nosso terceiro tópico, ele conversa conosco sobre o socorro de Deus. E começa dizendo que a palavra missionário não está na Bíblia. Você vai procurar a palavra missionário na Bíblia e não vai achar. Mas nós vamos ver, por exemplo, Paulo e Barnabé realizando viagens missionárias, tanto juntos como separados. E nos relatos destas viagens, nós encontramos muitas evidências de que Deus esteve presente, sustentando seus filhos amados, que viveram em total obediência ao chamado que receberam. Nós vamos ver, por exemplo, que a primeira viagem missionária de Paulo está descrita em Atos 13 até o 15. O capítulo 13 inicia-se com a descrição de alguns profetas e doutores presentes na igreja de Antioquia que serviam ao Senhor, orando e jejuando para entender a vontade de Deus. E é neste momento que Deus abriu aos gentios a porta da fé. A segunda e a terceira viagem missionária acontecem dos capítulos 18 até o 21 do livro de Atos dos Apóstolos, demonstram o mesmo cuidado, provisão e a providência de Deus quanto às necessidades dos seus servos em exercício na missão. Foi muito sofrimento. Alguns chegam a ser inimagináveis no nosso tempo, mas não lhes faltou o socorro divino. E a palavra de Deus foi espalhada por todas as partes do mundo habitado, prosperando onde ela chegava. 3.1 fala que missões têm implicações eternas. E quando o comentarista fala disso, ele traz um exemplo. O exemplo de Barnabé. Ele diz que Barnabé é um exemplo de cuidado com aqueles que abraçam a causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, do capítulo 35 até o 37, nós vamos ver que Barnabé ele aparece pela primeira vez inserido em um contexto de entrega, de doação voluntária, de oferta, de contribuição. Diz assim: e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, um levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. O exemplo de Barnabé na Bíblia ele é notável em muitos sentidos. Desde o momento em que ele aparece junto com os apóstolos pela primeira vez, ele ganha notoriedade e a partir de então ele se destaca como um líder na igreja primitiva. A sua influência pode ser vista tanto na igreja de Jerusalém quanto posteriormente na igreja que estava em Antioquia. Tal fato indica que Barnabé era muito bem considerado tanto entre os judeus convertidos como também entre os gentios convertidos. Barnabé deixou um testemunho de vida que ainda fala, e ele se encontra entre aqueles que fazem parte da nuvem de testemunha da qual os crentes estão rodeados, sendo seu exemplo um estímulo para todos aqueles que estão correndo a carreira que lhes foi proposta. Bem, o 3.2
Nós já trabalhamos anteriormente na lição de número 4, a questão do sustento do obreiro cristão. Aqui já não está falando mais apenas de obra missionária, mas de todos aqueles que estão comprometidos com a obra de Deus, com todos aqueles que vivem integralmente para a obra, trabalham em tempo integral e com exclusividade. Diz aqui a nossa revista que, ao enviar seus discípulos para anunciar a chegada do reino dos céus, o Senhor Jesus disse que eles não deveriam se ocupar em levar provisões, mas que aceitassem o necessário para o seu sustento na casa de quem eles ficassem hospedados. E, posteriormente, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo menciona que aqueles que estão comprometidos com a obra de Deus têm o direito de serem sustentados pela igreja. O investimento em recursos humanos, é disso que se trata, né? Administrativamente, nós podemos investir em recursos humanos, materiais, e investir em recursos econômicos para aumentar a receita, mas o investimento em recursos humanos para a sustentação da obra é biblicamente orientado. Quem vive em função da obra de Deus, dedicando-se integralmente ao Senhor e ao exercício do ministério pastoral, ao exercício do ministério de ensino, ao exercício da obra missionária, precisa receber da própria obra o seu sustento e não existe nenhuma incoerência nisso. Veja que a igreja é de Deus, o povo é de Deus. Toda vez que o povo contribui para a obra de Deus, entregando a Deus o que é de Deus, para os ministros de Deus que estão seriamente empenhados em fazer a obra de Deus, a resposta de Deus vem em forma de prosperidade, crescimento, fortalecimento do corpo de Cristo na terra. A repetição aqui foi proposital. O problema é quando o que é de Deus começa a ser aplicado em fins não aprovados por Deus, para atender interesses pessoais, projetos unilaterais, aí a coisa desanda. E no final, o prejuízo maior será da igreja como um todo e não apenas de indivíduos. E assim chegamos ao último ponto da nossa lição, que fala sobre a prática cristã. 3.3, a prática cristã. Aqui a revista diz que a igreja de Filipos deixou um legado respeitável do que é ser igreja abençoadora. O apóstolo Paulo disse que nenhuma igreja se atentou às suas necessidades, exceto a igreja de Filipos. Irmãos, é uma boa forma de terminar uma lição, evocando o exemplo da igreja de Filipos. Nesse trecho que é citado, está se finalizando a escrita da carta. Nós já estamos no capítulo 10, no capítulo 4, a partir do versículo 10, fazendo as considerações finais desta carta. Paulo, então, agradece aos filipenses a oferta que lhe foi enviada através de Epafrodito. O seu agradecimento ele vai se estender àquelas outras ocasiões em que os filipenses lhe enviaram auxílio financeiro e outros itens para atender às suas necessidades, o que ele fez questão de deixar evidente, não porque procurasse favores futuros, mas por considerar aquilo como mais um fruto sendo acrescentado na conta dos filipenses. E aí, referindo-se a todas as situações e condições por ele já vividas, de fome, de fartura, de abundância, de necessidade, Paulo concluiu que a fonte do seu contentamento era a presença do Senhor em sua vida e ele vai se expressar desta maneira, porque eu aprendi a estar contente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E aí ele estimula os crentes em Filipos a adotarem esse mesmo comportamento cristão prático e absolutamente necessário, na certeza de que, segundo as suas riquezas, Deus supriria as necessidades dos filipenses. Paulo parte para a finalização, enviando saudações de sua parte para aqueles que estavam com ele, para todos os santos e até mesmo o que ele chama de santos da casa de César. A prática cristã salutar, que persistiu através dos séculos, foi a de formar comunidades abençoadoras, voltadas para o bem comum, empenhadas em servir e trabalhar em prol do avanço do reino de Deus. Onde o cristianismo chega, a qualidade de vida muda. As pessoas são alcançadas e transformadas. Os recursos brotam na solidariedade, na voluntariedade de quem teve o seu coração mudado por Cristo. A tarefa missionária da igreja precisa do empenho de todos para continuar ativa e de bons frutos. A mordomia da vida cristã no que diz respeito ao sustento da obra missionária nos faz voltar mais uma vez para a definição da palavra mordomo, que significa administrador. No original grego, ele significa literalmente aquele que coloca a lei na casa, ou o que administra a casa de acordo com a lei. Mordomia é o exercício responsável da capacidade de administração que cada servo e serva de Deus é dotado pelo Espírito Santo para agir segundo a santa vontade e direção de Deus em todos os aspectos e dimensões da sua vida, inclusive o religioso e o espiritual e o evangelístico e o missionário, reconhecendo a sua importante contribuição para o reino. Significa que requer-se de cada dispenseiro ou mordomo que se mantenha fiel àquilo que Deus lhe confiou. Então, irmãos, antes de ensinar os outros, esta deve ser uma instrução que vamos internalizar e vamos viver na nossa prática cotidiana como os servos de Deus. Quem se dispõe a exercitar a mordomia cristã como ela precisa ser exercitada, não vai encontrar dificuldade alguma em contribuir, em investir na expansão do reino de Deus, em trabalhar visando a promoção do reino de Deus, em propagar a mensagem do Evangelho para que mais e mais vidas sejam trazidas para dentro deste reino, em se doar generosamente, voluntariamente, solidariamente, com inteira certeza de fé e verdadeiro coração, sabendo que aquilo que se faz para o reino tem recompensas aqui e tem desdobramentos na eternidade. E aí a nossa lição conclui dizendo que o trabalho missionário está no centro das atribuições da Igreja de Cristo, mas só pode ser levado à frente com a ajuda da igreja local. Para isso, os cristãos comprometidos com a obra de Deus devem ser fiéis em todas as suas contribuições, também nos dízimos e ofertas, que, entre outras coisas, são destinadas também às missões. Amém? Então, nós vamos agora orar, agradecidos a Deus por esse momento de qualidade que passamos juntinho, estudando esse tema tão necessário. Oremos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante do Senhor, agradecendo por esse tempo passado com a Tua Palavra e com essa instrução. Agora pedimos ao Teu Espírito Santo que sedimente no nosso coração essa palavra falada, que realmente, Senhor, faça sentido na nossa mente e na nossa vida, contribuir, cooperar, ajudar, socorrer, nos doar
porque, Senhor, a vida é muito curta para ser pequena. E a nossa grandeza não está naquilo que nós retemos, mas naquilo que voluntariamente nós entregamos. Louvado seja o teu nome para sempre. Abençoa esse teu filho, esta tua filha, que está diante do Senhor nesta manhã de domingo, ou durante todo esse dia de domingo, ou em qualquer outro momento em que vá assistir esta aula, com a sua mente e o coração voltado para a tua palavra. Fala, Senhor, e completa a obra do teu Espírito na vida dos teus servos. E assim oramos entregando todas as coisas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor abençoe seu dia, a sua casa, a sua família, e que tudo esteja debaixo da boa mão de Deus, na cobertura do sangue do Cordeiro.